Oi, pessoal, meu nome é Alan Fogaça e hoje eu preparei uma aula sobre o hormônio LH, também chamado de hormônio luteinizante. Bom, esse hormônio ele é fundamental para o funcionamento do sistema reprodutor, tanto em homens quanto em mulheres. Mas antes de saber o que ele faz, vamos entender como ele é produzido e o caminho que percorre no nosso corpo. O LH ele é produzido na hipófise anterior, também chamado de adenohipófise, que fica no encéfalo, bem na base do cérebro. Ela está localizado dentro de uma estrutura óssea chamada de célula túrcica, na parte central do crânio, logo abaixo do hipotálamo, como a gente pode ver na imagem. A hipófise é ligada ao hipotálamo por uma estrutura chamada de infundíbulo, formando o chamado eixo hipotálamo-hipofisário, um dos principais sistemas de regulação do corpo. O hipotálamo é uma região do cérebro que funciona como o comando central do sistema endócrino. Ele monitora o que está acontecendo no corpo, como os níveis de hormônio, temperatura, estado metabólico, entre outros. E com base nisso, ele regula a liberação hormonal. Para iniciar a produção de LH, o hipotálamo libera o GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Esse GnRH não é liberado de forma contínua, e sim em impulsos, ou seja, em pequenas doses liberadas com intervalos regulares. Essa liberação rítmica é essencial. Se o GnRH fosse liberado de maneira constante, a hipófise deixaria de responder. Então, de maneira mais esquemática, a gente pode ver que o hipotálamo ele libera o GnRH de forma impulsos, né? E daí esse GnRH chega até a hipófise anterior por meio de vasos sanguíneos curtos e estimula células especializadas chamadas células gonadotróficas. Essas células são as responsáveis por sintetizar e liberar o LH na corrente sanguínea. Agora vamos para os principais efeitos do hormônio LH. Bom, agora que a gente já sabe como o LH é produzido, vamos entender o que ele faz no corpo. O LH ele tem ações muito importantes ligadas ao sistema reprodutor e atua de formas diferentes em homens e em mulheres. Vamos começar pelos efeitos do LH no corpo feminino. Então, no organismo feminino, o LH atua principalmente nos ovários, desempenhando funções específicas em cada fase do ciclo menstrual, que se divide em três. Então, a primeira fase, a fase folicular. Então, nessa fase, o LH atua em conjunto com o FSH para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos, estruturas que contêm os óvulos. O crescimento dos folículos leva ao aumento da produção de estrogênio, principalmente pelo folículo dominante. 2. Ele também estimula a ovulação. Quando os níveis de estrogênio sobem bastante, ele provoca um efeito de feedback positivo, que vamos falar um pouco mais à frente, sobre a hipófise, que então libera um pico de LH. Esse pico súbito de LH leva à ruptura do folículo dominante e à liberação do óvulo, ou seja, ocorre a ovulação. Isso ocorre mais ou menos na metade do ciclo, por volta do 14º dia. O pico do LH, né? E também ele atua na formação do corpo lúteo. Então, após a liberação do óvulo, o folículo rompido se transforma no corpo lúteo. O LH continua atuando ali, mantendo o corpo lúteo funcional e estimulando a produção de progesterona, o hormônio que prepara o endométrio, que é a camada interna do útero, para a possível implantação do embrião. Então, esse hormônio é essencial para a preparação do útero para uma possível gravidez. Se não houver fecundação, o corpo lúteo regride, os níveis de LH e progesterona caem e a menstruação ocorre. Agora, efeitos no corpo masculino. Então, nos homens, o LH atua principalmente nos testículos, especificamente nas células de Leydig, que ficam entre os túbulos seminíferos, e essas células são estimuladas pelo LH a produzir testosterona, o principal hormônio sexual masculino. E a testosterona ela tem várias funções. Então, ela tem função de desenvolvimento de características sexuais secundárias, como deixar a voz um pouco mais grave, crescimento de pelos e aumento de massa muscular. Também na manutenção de libido e tem uma participação direta na espermatogênese, ou seja, na produção de espermatozoides em conjunto com o hormônio FSH.
Agora, falar um pouco sobre regulação e liberação do LH, que ela é controlado pelo eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, que garante o equilíbrio entre a produção e o efeito dos hormônios sexuais. Esse eixo ele funciona como um sistema de comunicação entre o cérebro e os órgãos reprodutores. Então, como que vai funcionar esse eixo? O hipotálamo, relembrando agora, né? O hipotálamo ele detecta a necessidade do corpo e libera o GNRH impulsos. O GNRH estimula a hipófise anterior, que libera o LH, em conjunto com o FSH. O LH chega às gônadas, que seriam ovários ou testículos, que produzem estrogênio, progesterona ou testosterona no caso dos homens. Esses hormônios retornam ao cérebro e agem por meio de um sistema chamado feedback, que ajusta a produção do GNRH e, consequentemente, do LH. Então, existem dois tipos de feedback. O feedback negativo, que vai funcionar quando há altos níveis hormonais, como testosterona nos homens ou progesterona nas mulheres. O hipotálamo e a hipófise diminuem a liberação de GNRH e LH. Isso impede a superprodução hormonal e mantém o equilíbrio. Esse mecanismo é o mais comum no corpo, funcionando como um freio biológico. O outro mecanismo é o feedback positivo, que ocorre apenas em momentos específicos, como antes da ovulação. Quando o estrogênio atinge níveis altos por tempo suficiente, ele estimula ainda mais o hipotálamo e a hipófise. Isso gera o pico de LH que provoca a ovulação. Depois disso, o sistema volta a ser controlado por feedback negativo. E por fim, algumas aplicações fisiológicas da regulação hormonal. Então eu trouxe aqui três aplicações. A primeira de anticoncepcionais hormonais. Então, pílulas combinadas, como estrogênio e progesterona, mantêm um corpo e feedback negativo constante, impedindo a liberação de LH e assim bloqueando a ovulação. Também tem aplicação no tratamento da fertilidade. Então, medicamentos que eles imitam ou estimulam o GNRH e o LH são usados para induzir a ovulação em mulheres com dificuldade de engravidar. E também tem aplicação nas doenças hormonais. Então, tumores na hipófise, menopausa precoce, disfunções testiculares ou ovarianas podem alterar os níveis de LH no corpo. E o diagnóstico muitas vezes é feito medindo esses hormônios no sangue. Então, essa foi a aula de hoje. E espero que tenha ficado claro e até a próxima.